pessoal, ótimo dia, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um NPWcast. E hoje nós temos um dia incrível com uma pessoa sensacional, que tem um domínio desse assunto que nós vamos trazer para vocês aqui, que vocês não acreditam. Essa pessoa, eu não vou falar o nome dela, vou falar depois. Ela é uma profissional especialista na área de vendas e CS. Liderou grandes times de vendas, muitos relacionamentos com clientes, tem mais de 25 anos de experiência na área comercial, sendo que os últimos 10 anos dela foram muito focados na parte do segmento de marketing digital e da área de tecnologia. Ela teve muita experiência também, gente, na implantação e na disseminação da cultura do Customer Success, que é algo que a gente fala muito hoje no mercado, né? Do 0 até 95% de retenção. Ela estruturou uma área e ela vai contar para a gente depois. E hoje, claro, com toda essa expertise dessa profissional incrível, ela é hoje uma grande empreendedora do segmento do varejo e aplicando, claro, que todas as estratégias do CS, que ela estruturou muitas áreas aí no passado, para fidelizar os clientes. O nome dela é Débora e eu tenho um grande prazer de receber aqui para a nossa gravação e eu tenho certeza que ela vai trazer conteúdos muito importantes aqui para o nosso conhecimento, para a gente agregar mais experiência com tudo que ela tem aqui para trazer. Seja muito bem-vinda, Débora, é um prazer te receber. Bom dia, Karina, tudo bem? Eu que agradeço pelo convite, espero poder contribuir aí com um pouquinho de conhecimento sobre CS. Com certeza. Você tem bastante para contribuir, não é pouco, não. Tem bastante. Eu vou começar aqui, gente, trazendo um pouco do conceito e o que é, né? A gente escuta muito falar no mercado de CS, CX. O que significa essas siglas, Débora? E o que isso muda dentro das corporações? Vamos trazer um pouco dessa sua experiência aí para o pessoal. Excelente, Karina. Excelente pergunta para começar. A questão do CS e do CX, eu enxergo como dois times que tenham que trabalhar em conjunto. Conceitualmente falando, eu vou ser bem simples. Eu diria que CX é quem promete e CS é quem entrega. Então, quando a gente fala de CX, a gente fala de quem olha para toda a experiência do cliente, em como tornar essa experiência positiva, para que o time de CS possa fazer a entrega de resultados. Então, se a gente pudesse falar, por exemplo, num exemplo claro, vamos pensar sobre usabilidade na área de tecnologia, por exemplo. É todo o time de CX que vai cuidar. Né? E o CS vai pegar o que o cliente entende por sucesso e transmitir essa informação que o time de CX criou, entregando para o cliente. Incrível essa definição. Traz uma clareza, porque quem não tem essa definição, da forma que você trouxe, ficou muito claro. Muito bom, parabéns. Agora, um ponto importante, assim, que a gente conversa muito com empreendedores, gestores das grandes corporações, e ainda tem muitas empresas que não têm essa área estruturada, porque pensa em custo, treinamento de pessoas, talvez o quanto que essa área vai agregar para o negócio. Então, traz um pouquinho da sua experiência, porque eu coloquei aqui para todo mundo que você começou do 0, estruturando essa área. Então, como que foi tudo isso? Os resultados, o tempo para essa operação ganhar maturidade. Traz um pouquinho desse conceito para a gente, Débora. Perfeito. O CS, na verdade, a cultura, a filosofia de sucesso do cliente começou a ficar mais forte no Brasil, Karina, lá em 2016, né? Eu tive grandes oportunidades de ter contato direto com Lincoln Murphy, que é o pai de CS, né? Foi ele que trouxe a disseminação dessa cultura. Então, é assim, por que hoje toda empresa deveria ter CS? Primeiro, porque quando a gente fala de CAC, custo de aquisição de clientes, isso é exorbitante. Enquanto que a grande maioria das empresas todas tem uma base de clientes. Então, reter o cliente que você já tem é muito mais barato do que você ir atrás de outro cliente. Então, todas as empresas deveriam investir efetivamente num time de CS. Né? Nessa cultura, na verdade, a gente tem que parar para pensar que CS, na verdade, Customer Success é uma cultura que tem que vir de cima para baixo, ou seja, do alto escalão da empresa até o operacional, com um único objetivo, entender o que os clientes precisam e ter essa entrega. Por isso que eu falei inicialmente que CX e CS trabalham em conjunto. Então,
quais são os grandes desafios de uma empresa para ter uma área de CS que entregue resultados, que é o que eu vou falar um pouquinho à frente em relação ao que a gente conquistou, né? Enquanto eu estava à frente desses times. O CS, dentro da empresa, ele nada mais é do que o cliente internamente. Então, ele transmite todas as necessidades do cliente interno. Quando a gente fala de áreas de tecnologia, o grande desafio que eu enfrentei durante a minha jornada foi a formação de pessoas. Por quê? Porque esse perfil precisa ter um perfil relacional, porém também tem que ter o conhecimento técnico. Por quê? Porque ele pega as informações de CX e traz para o relacionamento, entendeu? Então, o grande desafio que eu vejo ainda hoje para as empresas implementarem CS é justamente compreender a importância de conhecer o seu cliente para entregar resultado e reter esse cliente na carteira. O segundo desafio é encontrar profissionais que estejam aptos a desenvolver essa atividade. Por quê? Porque eu preciso de uma pessoa altamente relacional, porém que detenha de conhecimento técnico para conseguir trazer as soluções caso o produto não esteja entregando aquilo que o cliente precisa, entendeu? Entendi. Então, é uma área, um departamento dentro da empresa que tem um valor gigantesco, porque a gente está falando do quê? Imagina que quando a gente fala de faturamento, a gente tem a área de vendas, né? Pingando dentro do balde. E se não existe uma área de CS, que é a grande questão que eu observei ao longo de todos esses anos, o que acontece? O cliente entra, no mês seguinte o cliente sai. E aí, chega na hora do fechamento, a pergunta é, a empresa está crescendo ou não está? Ah, não, mas a empresa não cresceu, mas vendas bateu a meta. Por que não está crescendo? Porque a gente não está de olho nos clientes que estão indo embora. E, principalmente, por que eles estão indo embora. Então, a função dessa cultura é entender que o cliente é o centro de todas as coisas e buscar a retenção dele através de soluções que façam com que esse cliente consiga atingir o sucesso dele dentro da empresa com o produto que a gente oferece. Sim, e com certeza, também um ponto importante... Quando a gente tem uma área de CS, a gente trabalha com alguns indicadores. Sim. Então, a gente, assim, o que você disse faz total sentido. É muito mais caro trazer um cliente novo do mercado do que montar uma estratégia dentro de casa para reter a nossa base. E é o famoso churn, né? Então, quando a gente tem uma área de CS bem estruturada, a gente tem um churn cada vez menor. E você pode monitorar isso mensalmente. Exatamente. Mas é uma cultura... que aqui no Brasil ainda tem muito espaço para amadurecer e muitas empresas ainda incorporarem essa cultura para montar essa estrutura. E pode ser uma dúvida de muitas pessoas, o que eu vou trazer para você agora, e uma pergunta assim, poxa, mas legal, a minha empresa não tem uma área de CS, mas como que a gente começa? Assim, eu vou olhar para quem, né? Quantas pessoas que vai fazer sentido para essa operação para a gente ganhar escala a curto e médio tempo, para que a gente melhore o churn, para que a nossa área comercial traga o cliente, esse cliente fique na nossa base e aí sim a empresa cresce porque perdeu menos cliente e também cresce porque aumentou o faturamento. Então, como que a gente começa com esse movimento? Excelente, Karina. Eu acredito que, assim, o primeiro start para uma empresa implementar CS vai estar ligado diretamente aos principais indicadores da empresa que está atrelado a faturamento. Então, é assim, eu já enxerguei que eu estou vendendo, mas o meu faturamento não está crescendo porque eu estou perdendo cliente. Então, por que eu estou perdendo cliente? Então, é o primeiro indicador que tem que iniciar. Então, nós temos alguns indicadores principais em CS, por exemplo. Isso vai estar ligado também a cada objetivo, tá? Mas, por exemplo, nas operações das quais eu tive liderança, como que funcionava? Primeiro, eu precisava enxergar qual que era o problema. Churn. A partir daí, eu preciso implementar uma NPS para poder entender quais são os graus de satisfação desse cliente. Por que ele está feliz e por que ele está infeliz? Estando infeliz, eu preciso ter um time que faça o mapeamento desses pontos de insatisfação e defina um plano de ação. A partir desse plano de ação, a gente faz o monitoramento para acompanhar essa redução. Então, é assim, indicadores principais de uma área de CS para quem está iniciando. Churn inicial, que é o quê? Eu preciso saber qual que é o real problema. O real problema é o dinheiro saindo da casa, né? Cliente indo embora. Então, churn é o primeiro, eu preciso fazer esse mapeamento. Quantos clientes eu estou perdendo mensalmente? Depois, eu preciso entender a satisfação da minha carteira. Por quê? Porque, às vezes, eu ainda não estou perdendo um volume muito grande, mas eu estou prestes a perder porque eu estou treinando uma carteira insatisfeita, porque eu não estou resolvendo os problemas dela.
né? E depois, na sequência, os índices de renovação, né? Como que funciona isso? Débora, olha, primeiro entendi a questão do churn, já montei o plano de ação. Agora eu estou entendendo os indicadores de NPS, perfeito. Quem são as áreas que vão cuidar disso? A área de CS, na verdade, depois que ela está montada, Karina, ela acaba abrindo alguns braços, que é o que a gente chama de sub-áreas dentro da área de CS. Então, eu tenho o time de CS, que é relacionamento puro, que está ali no touch com o cliente. Eu tenho o time de suporte e eu tenho os times que fazem, que é conhecido, muito conhecido como pós-venda, que é o cara que atende as reclamações ali do cliente, entendeu? Então, assim, quando eu tenho essas áreas bem definidas dentro da empresa, as coisas tendem a correr mais rápido. Quando eu ainda estou estruturando, que foi a sua pergunta, na grande maioria das vezes eu tenho uma única pessoa fazendo todo esse passo a passo. É a pessoa que atende, é a pessoa que entende qual que é e a pessoa que vai tratar internamente com os fornecedores internos as soluções desses problemas que estão surgindo. Uhum. Mas para que tudo isso corra de forma tranquila, é importante que os indicadores estejam alinhados com os objetivos da empresa, que também é um grande desafio. Eu confesso para você que quando eu montei a área de CS lá atrás, o primeiro desafio, o principal objetivo, da empresa eram as renovações. Ponto. A gente precisa renovar 95%. Perfeito. Como que a gente vai fazer isso? A gente percentual alto, né? Altíssimo. Beleza, vamos tentar. Como que a gente vai fazer isso? Vamos chegar nos 95%. Só que ao longo do caminho, a gente foi entendendo que atingir os 95%, na verdade, não era o nosso marco principal. Por quê? Porque nós tínhamos algumas deficiências em processos e fluxos internos que acabavam impedindo do cliente seguir até o final para atingir esse número. Então, nós identificamos melhorias em processos e fluxos, nós entendemos, por exemplo, sobre ciclo de vida de produto, né? Que também é importante ser compreendido para que a gente tenha o sucesso dentro da área de CS. Mas o mais importante de tudo isso é atrelar o perfil do time, efetivamente, com o que a empresa quer e o que você define por sucesso para esse cliente. Entendi tudo isso. Qual que é o próximo passo? O que você está vendendo efetivamente? Que aí é onde entra alguns conflitos entre área de CS e time de vendas. É muito comum, inicialmente. Então, quem estiver montando a área de CS ou pensando em montar, saiba que esse vai ser um desafio efetivamente, porque o time de CS acaba sendo sempre o time que aponta onde precisa melhorar, né? É o time crítico. É o time crítico. Então, é assim... nós temos alguns pilares em CS, um deles, o que eu mais gosto, é venda para o cliente certo. Essa é a receita do bolo. Só que quando você não tem uma área de CS, você vende o seu produto para quem quer o seu produto. E muitas vezes você busca quem você quer vender, né? Vamos vender. E um dos pilares para que você consiga reter a sua carteira e ter sucesso com o seu produto, fortalecer a sua marca, que também é um dos pilares de CS, é vender para o cliente certo. Então, quando o CS começa a trazer os elementos de por que nós estamos churnando, grande maioria das situações está atrelado justamente ao perfil do cliente que foi vendido. Porque vendeu para o cliente que queria comprar, mas não era o cliente certo. Exatamente. E aí você não tem volume. Exatamente. E o que acontece? Eu vendi para o cliente que queria comprar. Ele conhece o meu produto? Ele sabe o que é o sucesso do meu produto? Está atrelado com o que ele enxerga como sucesso? E aí, o que acontece? Quando você tem essas dúvidas e não tem um time de CS, a insatisfação é imediata por parte do cliente, né? Então, quando você tem essa visão do que é o sucesso para a sua empresa e o que você vai entregar para o seu cliente, o time de CS é primordial, porque não adianta você ter quanto empreendedor, quanto gestor de relacionamento, que ainda, por exemplo, eu tenho uma área de atendimento, eu não considero ainda uma área de CS dentro da empresa, mas não adianta você ter uma visão de que eu preciso reter o cliente se você ainda não está dando voz para ele realmente, porque não é só ouvir, né? Você precisa ouvir, peraí, o que o cliente está me dizendo? Não é isso que eu quero como sucesso. Por exemplo, eu trabalho com divulgação com o objetivo de gerar leads. Só que a ação que eu estou implementando para a Karina hoje não está gerando leads para ela. Está aumentando a visibilidade, mas não nos canais de geração de leads. Que é o objetivo principal. Que é o objetivo principal. O que vai acontecer? Eu, dentro da minha visão operacional, acredito que eu estou fazendo melhor, porque realmente aumentou a visibilidade. Só que quando eu vou conversar com a Karina me diz, não, mas eu não estou feliz, meu telefone não está tocando.
E se eu não pego essa informação e eu trato internamente através de planos de ação com o time de CS, com o time de CX, o que vai acontecer? Esse cliente vai embora, né? Mas aí tem todo um ciclo, que é o quê? Quem que vendeu para esse cliente? Explicou para ele quais eram o passo a passo desse produto? Quais eram as etapas até ele chegar no objetivo final dele, que é a geração de leads, entendeu? Então, é assim, a estrutura de CS, ela tem que estar atrelada inicialmente, precisa ter uma visão extremamente estratégica para poder entender. Não é só contratar pessoas e colocar para ficar ligando para o cliente, sabendo se ele está feliz ou se ele não está. Por quê? Porque vai chegar um determinado momento que esse cliente não vai nem te atender. Ele precisa sentir que a empresa está realmente interessada em melhorar. Entendi. Um ponto também interessante para a gente trazer aqui é que na área de CS, hoje nós temos muitos softwares para você trabalhar os indicadores, né? Então, por exemplo, quando você fala que é mais caro trazer um cliente de fora do que manter o da base, muitos dos casos também precisa de um planejamento muito estratégico, porque eu vou trazer um exemplo para você. Independente do segmento de mercado. Tem uma empresa que não compra da empresa X há mais de 10 meses. Poxa, ele não compra há mais de 10 meses, por quê? Porque ele está sem budget para isso, porque o produto que nós oferecemos não atendeu, está faltando um CS entrar no circuito para entender o motivo desse tempo de 10 meses pela parceria que nós temos não ter tido nenhum negócio. Então, muitos softwares de mercado, você consegue organizar essa questão de quanto tempo que o cliente não nos traz demandas, para que a gente também direcione um plano de ação muito mais estruturado para cuidar de quem nós tivemos uma parceria no passado, mas hoje não nos traz demanda, né? Então, isso também faz sentido, não faz? Faz, Karina. É assim, não tem... Para começar, eu vou dizer para você bem sinceramente como que nós fazíamos, tá? A gente ainda não tinha tanta maturidade quanto a CS, então tudo nós fazíamos no Google Sheets. Então, assim, a nossa base de clientes era ali, o monitoramento era ali. Mas a partir do momento da evolução, nós começamos a utilizar alguns softwares para que a gente pudesse fazer um monitoramento, inclusive, por exemplo, dentro do nosso modelo de negócio, nós tínhamos... o cliente poderia fazer de 3 a 4 solicitações ao mês. Então, existem alguns touches que você começa a perceber sobre engajamento, que é uma palavra muito forte em CS, que é exatamente sobre isso que você está falando. Então, é assim, em que momento que eu preciso compreender se é o contato do CS, se é o contato da área de vendas com esse cliente? Quando a gente fala em aquisição de novos produtos, dependendo da estrutura da empresa, essa demanda, essa análise de dados através das ferramentas vão para a área comercial e dependendo da demanda e dependendo da análise, isso vai para a área de CS. Existem estruturas de CS no mercado que tem braços como, por exemplo, upsell e cross-selling, que é o aumento da receita, que gira em torno dentro da área de CS. São braços de CS mesmo. Mas, quando você tem uma empresa muito enxuta, essa demanda pode ser encaminhada para a área comercial também. E através dos dados realmente trazidos através do software, do banco de dados mesmo da carteira de clientes, entendeu? Entendi. Interessante, porque como a gente tem muitas pessoas aqui que provavelmente não têm uma área de CS e têm um interesse, já é o primeiro passo para começar. Sim. E quem já tem uma área de CS, também nós estamos trazendo alguns insights para potencializar a operação, ganhar mais maturidade e realmente ser uma área estratégica, né? Uma área bem voltada ali para soluções e para crescimento do negócio. Quando nós falamos da área de CS, pode ser uma dúvida também das pessoas e por isso que eu vou trazer para você aqui, para você usar toda a sua experiência para compartilhar com a gente. Olhando a parte do perfil comportamental, conhecimento técnico deste profissional que vai agregar dentro de uma área de CS. Nós teríamos que olhar para o mercado uma pessoa muito focada na área comercial e você ajusta a técnica e traz para a operação de CS? Ou qual é o critério da pessoa ideal quando a gente olha parte comportamental e o conhecimento técnico que une os dois para o perfil do profissional ideal? Perfeito. Essa é uma pergunta muito boa. Eu acho que ainda continua sendo um dos grandes desafios, de fato, da área de CS.
Hoje, com a experiência que eu tenho, Karina, a minha recomendação para contratação sempre vai ser perfis mais comerciais e eu faço ajustes da área técnica, porque o perfil relacional é mais fácil de você treinar a técnica. Agora, o técnico, para você treinar o comercial, é um pouco mais desafiador. Não que não seja possível, mas é um pouco mais desafiador. Então, é assim... perfis mais comerciais, eu treino a parte técnica, habilidade técnica, conhecimento profundo sobre o produto ou sobre o serviço, e a partir daí esse profissional ele já começa a estar mais preparado para atuar na área de CS. Por quê? Ele precisa ter uma habilidade de comunicação muito grande, ele precisa ser um profissional de alta resiliência. Por quê? Porque a área de relacionamento CS dentro da empresa, basicamente, é a área que vai receber todas as demandas. E o relacionamento que precisa ser criado com o cliente precisa ser tão forte ao ponto do cliente ligar para o analista de CS dele, às vezes, para perguntar o que ele acha de uma estratégia que o cliente vai implementar dentro da empresa dele. Então, se não é uma pessoa com forte relacionamento, acaba não tendo fit com o cliente, isso pode gerar churn. Então, dentre a sua pergunta, eu sempre vou recomendar, escolha um perfil comercial, que tenha capacidade de desenvolvimento da área técnica e traga para a CS. Inclusive, essa foi uma das estratégias que nós utilizamos. Inicialmente, na nossa área de CS, nós trouxemos os melhores da área comercial que queriam crescer dentro da empresa e aí tiveram a oportunidade de formatar o time de CS. Uhum. Interessante. E uma dúvida também que pode surgir, né? Uhum. Tô pensando aqui em possibilidades para poder esclarecer aqui para todo mundo. A área de CS independe do segmento que a empresa atua e independe também se ela trabalha na linha de produtos ou serviços, né? Porque a área vai atender do mesmo jeito. Independe. O que vai mudar, na verdade, são os indicadores mesmo, tá, Karina? Porque quando a gente fala de produto, a gente tem já algumas definições do que é sucesso. Quando é serviço, isso é um pouco mais intangível, né? Porque como que eu vou tangibilizar, por exemplo, um indicador de engajamento de um serviço, né? Inclusive, o CS surgiu a partir daí, né? Nas empresas de SaaS. Como que eu vou tangibilizar o engajamento desse cliente? Aí vieram a questão dos softwares de monitoramento, de como que esse cliente está utilizando, se não está, não está. Então, assim, o que muda, na verdade, a área de CS serve para todos os segmentos e eu recomendo para todos os segmentos. Só que o que muda vai ser a questão dos indicadores para poder entender efetivamente qual que é o objetivo dessa área principal. Então, por exemplo, o meu serviço é um serviço de recorrência, então eu preciso monitorar com muito mais atenção o engajamento. O meu serviço é um serviço que o cliente utiliza uma vez por ano, mas ele me conhece. Como que eu vou acompanhar esse cliente? O que eu vou gerar de conteúdo para que mantenha ele engajado comigo, porque daqui a um ano, quando ele precisar, ele não ir atrás de uma outra empresa, entendeu? Mas a estratégia de CS, hoje eu falo muito mais sobre estratégia, e quanto profissional da área, eu digo que o CS ele se tornou uma área, mas ele é realmente uma estratégia de crescimento para toda empresa. E quando assim, vamos pensar o seguinte, não temos uma operação de CS, começamos do zero. Uma empresa não tem, começou a estruturar e começou seguindo todos esses critérios e essas dicas que você trouxe, que foram incríveis. Eu falei para vocês que essa pessoa é especialista, então tudo que ela fala aqui a gente precisa escrever no caderninho para cumprir, colocar em prática depois. Quanto tempo depois que o time começa a trabalhar dentro da área de CS que nós conseguimos enxergar os primeiros resultados? Porque eu imagino que tenha um onboarding, tenha imersão, treinamento, para entender a característica do negócio, do produto, do serviço, se adequar à cultura organizacional da empresa, mas para que a gente comece a enxergar os primeiros resultados da formação dessa área. Você consegue contribuir com a gente um pouquinho? Claro, claro. Como eu disse, Karina, a questão dos primeiros resultados de CS vai estar atrelado diretamente a quais são os objetivos por empresa. Então, por exemplo, vou trazer o exemplo que eu vivi ali nos últimos anos. O nosso objetivo principal era efetivamente as renovações. Então, no primeiro ano, eu tive todo um trabalho de desenvolvimento de equipe, treinamento de equipe, análise da carteira de clientes para poder segmentar. Como que você define qual que é a carteira do analista? Você tem uma base com 3.000 clientes. Qual é a capacidade de relacionamento, de atendimento de um analista para essa carteira, né? Então,
Tem toda uma estratégia embasada nisso. Então, qual que é a minha base de clientes? Quantos clientes eu tenho? Quantas pessoas eu vou dispor para o relacionamento com esse cliente? E qual que é o meu objetivo? Renovações. Então, vamos lá. O primeiro passo é gerar contato com esse cliente, para poder entender qual que é o fit que ele está tendo com a minha empresa. Que aí é o primeiro indicador de NPS. Então, é assim, qual que é a sua meta de NPS inicial? Tem empresas que iniciam com 40%. Eu preciso ter uma NPS de 40% positiva. E isso tem que ser acompanhado, monitorado mensalmente a partir desse setup inicial para que isso seja aumentado. Débora, mas a NPS, na verdade, não é um indicador que traz, por exemplo, o quanto que o meu cliente indicaria a minha empresa para um outro cliente, para uma outra pessoa? Sim, só que o que acontece? Eu só indico aquilo que eu estou satisfeito. Então, pode ser um setup inicial para quem não tem visão nenhuma. Quantos dos clientes da minha carteira vão me indicar? Perfeito. A partir do terceiro mês da área implementada, você já consegue ter esse primeiro dado. Por quê? Porque aí você vai definir qual que vai ser a frequência de contato com esses clientes, qual que foi a aceitação. Porque já nos primeiros 30 dias, dependendo do volume da carteira, Karina, você talvez consiga varrer essa carteira de clientes. Então, por exemplo, um indicador super importante, você tem uma carteira com 100 clientes. Em 30 dias, você, em tese, deve conseguir varrer essa carteira. Você conseguiu falar com 30 clientes apenas. Significa que você está com uma NPS muito baixa, porque o seu cliente não está nem te atendendo. Entendeu? E aí já é um farol amarelo para você falar, não, peraí, eu preciso mudar a estratégia, porque meu cliente está tão distante que eu ligo e ele não quer falar comigo. Isso é preocupante. Entendeu? Inclusive, isso é um dos principais indicadores de churn. Quando você liga para o seu cliente, ele não te atende. Então, se vocês têm aí algum cliente que há muito tempo não fala, liga para ele, marca uma reunião para trazer ele de volta, porque possivelmente ele está pensando em ir embora. E a forma da comunicação desses exemplos que você trouxe, você sugere que seja o quê? Uma reunião presencial, uma call, uma reunião por vídeo, um e-mail atualizando com algum conteúdo, chamando para um café da manhã na empresa para trazer essa pessoa para perto. Quais são as ações que você sugere quando as empresas estão neste cenário? Tudo vai depender da segmentação e da análise da carteira, tá, Karina? Eu, particularmente, não gosto de e-mail, não recomendo e-mail. O e-mail serve só para formalização do que a gente já falou, tá? Então, assim, setup inicial, sempre um contato telefônico. Comunicação nada formal. Oi, Karina, tudo bem? Olha, já tem um tempo que a gente não se fala, como que vão os negócios? Nada de falar sobre o seu objetivo, nada de muito direto, entendeu? Para o cliente não sentir que você... Porque qual que é a cultura brasileira, tá? Você me presta um serviço, só que você só me liga se você quiser me vender alguma coisa. Por isso que CS ainda tem tanta oportunidade de crescimento aqui dentro do Brasil. Porque é essa mentalidade do nosso público, dos nossos clientes. Eles acham que a gente só liga para eles quando a gente quer vender mais alguma coisa. Entendeu? Então, precisa Faz sentido. Faz sentido. Só que o que acontece? O cliente também precisa sentir que eu quero vender mais para você, mas eu quero ver você satisfeito, que é o que vem mudando ao longo, desde 2016, que a cultura de CS vem sendo disseminada. Então, é assim... A gente pode utilizar e-mail, a gente pode utilizar, assim, depois do período de pandemia, as videoconferências ficaram muito comuns e muito mais fáceis, inclusive para o cliente também, que às vezes dependia de fechar uma agenda para receber presencial. Mas, por exemplo, a estrutura que nós utilizávamos nós tínhamos contatos trimestrais com os clientes, mensalmente eles recebiam relatórios sobre resultados. O primeiro touch era sempre para explicar, olha, é assim que funciona, esse é o resultado, tá de acordo, é isso que você espera, sim ou não? Ok, o cliente entendeu sobre o resultado. Sempre pergunta para o cliente qual que é a periodicidade que ele quer, porque o cliente tem que definir, olha, eu quero falar com você a cada 6 meses, o meu modelo de negócio não exige tanto de você, que você fale tanto comigo, mas... Normalmente, empresas com carteiras muito maiores, clientes muito maiores, eles não têm essa necessidade. Eles entendem claramente o que é resultado. Às vezes, tem uma área interna que cuida dos resultados, então acaba não tendo. Eu sempre recomendo que, pelo menos, a cada 3 meses, exista uma reunião com o decisor da empresa. Por quê? Porque nunca vai chegar no decisor o resultado real. Sempre vai chegar mesclado para ele. Nunca chega o resultado real. E ele precisa saber. Quando a gente não vende para o decisor? Sim. Por que na hora de apresentar o resultado a gente passa para o terceiro?
né, para a área interna. Então, é sempre importante, em algum momento, eu recomendo, dentro do modelo de negócio que eu atuava, a cada 3 meses o decisor estava na mesa para bater um papo, para entender como que estava a situação, se o projeto estava atendendo e tudo mais. Então, é assim, essa questão da periodicidade das estratégias vai estar ligada muito à questão realmente do segmento e da disponibilidade da carteira. Mas eu sempre vou votar, o CS é uma área de relacionamento e eu não tenho como relacionar por e-mail, por mensagem. Essas são estratégias facilitadoras. Por exemplo, situações cotidianas, eu posso mandar um WhatsApp, eu posso tirar uma dúvida, mas quando for para falar de entrega de resultado, eu preciso ter uma reunião com esse cliente. E aí pode ser por vídeo, pode ser presencial. Sim. Tá, ok, maravilha. O nosso tempo está acabando, nós temos muitos assuntos, mas eu quero finalizar assim com chave de ouro para saber uma dica e se faz sentido o que eu vou trazer aqui para você. Nós temos empresas grandes no mercado, médias, pequenas, né? Algumas não têm essa área de CS, outras já têm uma operação funcionando. Você acredita na estratégia de quando a empresa monta um time de CS para ela atender o cliente com mais carinho e direcionamento, né? Atender a expectativa? A composição desse time do CS, quando você vai distribuir a carteira de clientes, também usar uma organização do tipo, olha, a Débora é a nossa CS, então você vai trabalhar a carteira dos clientes grandes que nós temos aqui. Qual é o critério do cliente grande? As empresas que têm acima de tantos funcionários ou as empresas que têm acima desse faturamento. Então, essa carteira mais parruda e robusta fica com a Débora. Poxa, nós temos esses clientes aqui que são clientes com um porte mediano por conta do número de funcionários e faturamento, porém é o maior volume que eu tenho aqui, porque eu pulverizo muito faturamento com essa camada do cliente médio. Então, essa outra pessoa vai assumir essa carteira. E aí, uma outra camada que são os clientes menores, que também tem um volume menor de clientes aqui dentro da nossa base, mas que também é importante essa atenção. Então, talvez trazer uma pessoa com uma senioridade menor, porque vai demandar menos esforço pela característica do cliente, porque ele é menor, tem menos demandas, e a exigência também da entrega vai ser menor. Esse critério faz sentido? Ele é usual? Não é? Enfim, que eu acho que é um plano de ação, e como nós estamos falando muito de estratégia, é algo para a gente pensar, mas a gente precisa da nossa papa no assunto aqui para trazer esse conteúdo para a gente. A Karina só com as melhores perguntas da área de CS, muito bom. Sem sombra de dúvidas, a segmentação da carteira para definir o relacionamento que vai ser desenvolvido com o cliente é uma das principais estratégias para que a área de CS tenha sucesso. E aí eu só vou, na verdade, mudar um pouquinho a ordem com base na experiência, tá? Quanto menor o cliente, quanto menor o seu faturamento, mais exigente ele é. Por quê? Porque ele quer chegar no grande. Então, essa carteira precisa de mais atenção, porque ela tende a turnar mais rápido. Porque ele espera um resultado muito rápido. Dependendo do que a gente... Dependendo do segmento em que a gente atue com o CS, da empresa propriamente dita, a gente precisa entender exatamente isso. O meu produto, ele entrega resultado a curto, médio e longo prazo. Aí vem tudo o que a gente já falou. Eu vendi para o cliente certo, eu vou conseguir atender a expectativa a curto, médio e longo prazo? Então, é assim, eu só mudaria e inverteria um pouquinho mais. Empresas com faturamentos muito maiores, em tese, elas já têm uma estrutura organizacional que possibilita que você defina um atendimento mais sênior, mas isso está muito mais atrelado à visão estratégica e ao vocabulário e à apresentação do que efetivamente a necessidade de relacionamento com esse cliente maior. Por quê? Ele já tem definido as metas anuais, trimestrais. Então, é assim, eu te contratei, é isso que eu preciso, eu só preciso que você demonstre que está ok isso. Os touches são muito rápidos, né? Na grande maioria das vezes, empresas com grandes faturamentos, a gente precisa, na verdade, ter reuniões estratégicas para implementar novos serviços, novos produtos para eles. Não tanto focado na apresentação de resultado, a menos que o resultado caia, aí muda o cenário. Mas quando a gente fala de clientes menores, a gente precisa ter um pouco mais de atenção. Por quê? Porque é o cliente que está colocando um voto de confiança na nossa empresa para que ele cresça. Então, é o cliente bebezinho que a gente vai pegar na mão e vai ajudar ele a crescer. E esse vai se tornar o maior case da empresa.
porque Incrível. esse vai ser o grande promotor, porque ele vai falar assim, olha, a minha empresa era assim e ficou assim, por quê? Porque eu tive a área de CS me acompanhando da NPW e me ajudou a crescer e me ajudou a ter visão estratégica. Então, eu só inverteria a estratégia, principalmente inicial, quando a gente está montando uma equipe de CS. Entendi. Débora, estamos chegando ao fim. Por mim, eu ficaria mais umas 2 horas aqui conversando. Primeiro, pela sua simpatia e todo o domínio do assunto que você teve aqui para compartilhar com a gente. Eu tenho certeza que nós precisaremos gravar outros podcasts, porque o nosso tempo não foi suficiente para trazer tantos assuntos. E são curiosidades, dúvidas, aprendizados, né, que a gente tem aqui. A gente não sabe tudo. E quando a gente traz uma pessoa especialista como você, é algo que faz a gente refletir bastante, inclusive nas nossas operações e nas nossas mudanças para a melhoria de processos, né? Então, eu finalizo aqui com você agradecendo imensamente a sua presença, toda a informação que você contribuiu e, mais uma vez, precisaremos gravar outros, porque não foi o suficiente. Então, vai o nosso muito obrigada para você, Débora. Imagina, Karina, eu que agradeço a oportunidade, estou à disposição, falar de CS para mim é uma delícia, né? Então, o agradecimento fica da minha parte. Eu espero ter contribuído aí com quem ainda não tem a área de CS, com quem tem, poder amadurecer um pouquinho mais. E é isso. Maravilha, Débora. Eu agradeço a sua presença. Meu muito obrigada e até a nossa próxima gravação.